Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a tirar o mais sonhado, mais 900 na redação do Enem. O Enem que está se aproximando e nós estamos dando sequência ao nosso projeto 100 que foi iniciado no dia 3 de agosto e vai até o dia 12 de novembro, mais conhecido como a véspera do Enem 2022. É no dia 13 de novembro que nós vamos descobrir finalmente qual é o tema da redação do Enem 2022. Até lá, nós vamos tentando acertar, vamos dando vários chutes aqui, com o intuito de acertar o tema e também prepará-los para quaisquer temas, todos os eixos temáticos possíveis, certo? O tema de número 31 é família tradicional brasileira no século XXI. Mais um teminha aí polêmico, bastante polêmico. E se é polêmico, se é um problema social, pode estar lá na sua prova do dia 13 de novembro. Então, o que mal faz dar uma olhadinha numa redação prontinha sobre esse tema, certo? Para quem está chegando aqui agora, sempre dá uma olhadinha na legenda. É ali que eu coloco as cores do que cada coisa é dentro do parágrafo. Obviamente, nós vamos começar pelo parágrafo de introdução, e é nele que você tem que colocar sempre, mas eu digo sempre, vou repetir sempre, três coisas: o repertório sociocultural, uma contextualização desse repertório com o tema e apresentar a sua tese, que são dois caminhos pelos quais você vai percorrer durante a sua redação. Seriam duas causas, duas consequências, as razões, os desfechos daquela problemática que foi proposta ali, certo? Vamos começar então. O clássico filme nacional Central do Brasil percorre uma trajetória singular pelas famílias brasileiras, idealizadas e desestruturadas. São mães solteiras, órfãos, casais separados pela distância, viúvas, moradores de rua e até mesmo algumas famílias padrão. Fora da ficção, a diversidade do mosaico familiar teve início em virtude da entrada da mulher no mercado de trabalho, a chegada da pílula anticoncepcional, a legalização do divórcio e, mais recentemente, com a conquista da união homoafetiva. Beleza? Apresentei aí o meu repertório, um filme brasileiro que por pouco não beliscou um Oscarzinho ali, uma pena. Contextualizei o que se viu no filme com a realidade, algumas situações que levaram ao cenário atual, e agora eu vou apresentar a minha tese. Desse modo, o tradicionalismo na composição domiciliar foi modelado por avanços científicos, necessidades econômicas e evolução social, configurando a defesa pelo modelo antigo como um conservadorismo retrógrado e preconceituoso, o qual se nega a reconhecer a metamorfose da sociedade odierna. Vamos por partes. D1, primeiro argumento. Avanços científicos, necessidades econômicas e evolução social reconfiguraram, remodelaram a composição nos domicílios, a composição das famílias. Esse é o meu argumento 1, é uma causa. E aí vem o segundo. O conservadorismo retrógrado e preconceituoso se nega a reconhecer essa metamorfose. Primeiro eu vou apresentar por que que mudou e depois eu vou apresentar por que que as pessoas resistem a essa mudança. Beleza? Bora para o D1. Nos parágrafos de desenvolvimento, você vai ter que colocar 4 itens. O seu tópico frasal, que é aquela pinceladinha breve do que vai ser falado no parágrafo, mais um repertório sociocultural, elaboração de um argumento e a conclusão do parágrafo. Certinho? Cada um aí com as cores diferentes para você identificar dentro do parágrafo. Mormente, houve uma reconfiguração na tradicional família brasileira nas últimas décadas, a qual não se baseia apenas naquela composta por um homem, uma mulher e filhos. Conforme o estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o famoso IPEA, em 1995, o modelo supracitado, que eu falei homem, mulher, filhos, respondia por 58% das famílias. Em 2015, esse percentual caiu para 42%. Olha que legal trazer dados, porque aí você consegue trabalhar com coisas mais palpáveis, coisas que têm comprovação. Não é você, Joãozinho, que está falando, diminuiu. Ó, quando você traz, qual é o peso do repertório sociocultural na sua redação? Olha lá, o que eu estou falando tem embasamento. Joãozinho, qual é o embasamento? O IPEA
fez um estudo e me mostrou que em 20 anos, essa composição marido, mulher e filhos caiu de 58 para 42. Logo, aquele tradicionalismo, aquela tradição familiar já caiu por terra. Antes, mais da metade das famílias eram dessa forma e agora menos da metade. Eu aprendi que padrão é uma coisa da maioria, né? Então, se houvesse aí 98%, ficaria muito mais fácil para aqueles que defendem. Ah, não, família é homem, mulher e filhos. Mas olha só, gente, caiu para 42% em 2015. Eu pesquisei e por enquanto não tem uma atualização desses números. Pode ser que tenha caído ainda mais, beleza? Nessa conjuntura, presenciou-se aumento significativo no número de lares com somente uma pessoa e de casais sem filhos devido à explosão no custo de alimentos e de imóveis, o que teve por corolário perda do poder aquisitivo necessário para custear a vida matrimonial ou a paternidade. Lembra que eu falei que eu ia citar, vou voltar aqui para vocês não precisarem voltar no vídeo, ó. Avanços científicos, necessidades econômicas e evolução social. Aí eu coloco aqui, explosão no custo dos alimentos, dos imóveis, ficou mais caro custear a vida matrimonial, ficou mais caro custear um filho, isso daí teve impacto. E aqui poderiam estar outros fatores, como a própria questão da modernidade líquida lá do Bauman, aquela coisa da pessoa não se apegar tanto igual antes, então não casa, fica mais tempo nos pais. Tem até alguns temas que eu vou trazer amanhã e depois, tem que ver a ordem aqui, mas é sobre a geração canguru, que fica em casa mais tempo. Tem várias e várias coisas para citar. Aqui eu peguei um dado e trabalhei em cima desse alguns motivos. Concluindo o parágrafo, dessa forma, os índices econômicos são fatores decisivos no cenário nacional contemporâneo, os quais não devem ficar mais favoráveis nesta década. Nesta década, na próxima e na outra. A tendência é o custo de vida ficar mais caro e aí você vai prejudicar ainda mais as pessoas que querem casar e ter filhos, que seria aquela família tradicional que algumas pessoas pregam. Certinho? Temos um D1 completo. Prometi que ia falar sobre evolução social, sobre índices econômicos, e eu entreguei aqui o que eu prometi no D1. Agora vamos para o D2. Mesma estrutura, mesmas cores, e agora vamos falar daquele conservadorismo retrógrado. Ademais, o estranhamento do corpo social é ligado ao seu preconceito e à maneira como julga as pessoas que não seguem os padrões considerados tradicionais pelos cidadãos heterossexuais. Segundo o médium Luiz Gasparetto, a verdadeira família é aquela unida pelo espírito e não pelo sangue. Dentro desse contexto, o conceito de família vai além do compartilhamento consanguíneo, sendo um lugar em que, independentemente da orientação sexual, condição financeira, existe amor, respeito, diálogo, cuidado e afeto. Dessa forma, os que se opõem à adoção de crianças por casais homoafetivos estão presos em suas concepções discriminatórias e arcaicas acerca da essencialidade de um convívio domiciliar harmônico e edificante, cuja efetividade não está atrelada à sexualidade dos integrantes. O que eu falei aqui? Conservadorismo retrógrado, baseado na questão da sexualidade, principalmente. As pessoas, principalmente que têm uma questão religiosa, ou até uma questão mais mente fechada, vamos falar assim, um português mais claro, acabam não aceitando, como se isso coubesse a elas, ter dois homens criando um filho, duas mulheres criando um filho, porque eles acham que a pessoa não vai ser bem estruturada psicologicamente, se for criada por dois homens vai ser gay, se for criada por duas mulheres vai ser lésbica, porque não é adequado, a família não é assim, é homem, mulher e filho, do jeito que Deus fez, bate muito na questão do cristianismo, que é muito forte aqui no Brasil. Logo, a gente tem um cenário de preconceito, porque não há nada palpável. Você observa essa questão, ah, não, se dois homens criarem um menino, ele vai ser homossexual. Tá, então por que quando um homem e uma mulher têm um filho, ele é homossexual? É até uma questão de lógica. Por isso que esse argumento, na minha opinião, é extremamente ridículo. Ah, mas aí na escola vai ser estranho porque no Dia dos Pais quem vai? Sendo que ele é criado por duas mulheres. Tá. E as mulheres que são mães solteiras? Aí isso daí pode, daí é tranquilo, né? A mulher ser abandonada pelo cara que a engravidou e a pessoa não tem nem o nome do pai no registro, beleza.
Pega lá a certidão, RG, só tem o nome da mãe. Aí tranquilo, né? O problema são dois homens dando amor, respeitando, dialogando, cuidando e apresentando afeto em um lar. Por isso que eu vejo que é uma questão de discriminação com a questão da sexualidade, porque não aceitam que os homossexuais tenham também uma família, e aí eles tentam roubar esse conceito de família, se apropriar desse conceito de família. Não, eles não são família, porque família é eu, minha esposa e meu filho. Então, o que esses caras, o que essas mulheres estão fazendo aí é outra coisa. Uma mente muito fechada, uma coisa extremamente descabível num cenário de 2022, né, gente? A gente está falando do século 21. Nós estamos aí com inteligência artificial, nós estamos falando de robô, nós estamos falando da Matrix, e tem gente ainda apegada a coisas completamente ultrapassadas, com ideais, com ideias que já ficaram lá em 1900 e bolinha. Certinho? D2 completo, tá na hora da gente fazer a nossa conclusão. Conclusão é o parágrafo mais chatinho, que tem mais elementos, todos ali embaixo novamente legendados. A gente começa retomando o tema, dando é como se fosse um tópico frasal da conclusão, só para colocar com outro nome aí, mas é praticamente a mesma coisa. Portanto, não existe um molde único e imutável para famílias bem-sucedidas. Como eu me posicionei contrário ao tradicionalismo da família, esse conceito de família tradicional, eu apresento, dou aqui uma iniciada na conclusão, reforçando o que eu coloquei antes. Não existe um molde único e imutável para famílias bem-sucedidas. Agora eu vou apresentar minha intervenção. Como vocês sabem, ela tem 5 elementos, estão todos ali embaixo. Agente, ação, modo, finalidade, e o detalhamento seria um detalhamento, um aprofundamento, uma exemplificação de um dos 4 elementos anteriores. Pode ser em qualquer um? Pode ser em qualquer um. Precisa ser em todos? Não precisa ser em todos, apenas em um. Diante disso, cabe ao Ministério da Família, apresentei meu agente, estabelecer que a composição familiar não deve seguir tradições, apresentei a minha ação, por meio de programas desde o âmbito educacional até os espaços públicos, apresentei o meu modo, com o objetivo de corroborar a essencialidade de um lar emocionalmente desenvolvido. Apresentei minha finalidade. Aí eu já detalho a minha finalidade. Lar emocionalmente desenvolvido, onde o quê? O lar, vai ser lá um lugarzinho, a casinha. Os laços fraternos supram a necessidade humana de companhia, acolhedores e estimule a evolução pessoal. Isso daí não tem nada a ver com o gênero, né, gente? Se você for criado pela sua avó, pelo seu pai, pela sua mãe, por duas pessoas que te adotaram, sendo essas pessoas um casal heterossexual ou homossexual, isso daí não vai influenciar em nada se elas puderem te proporcionar companhia, acolhimento de dores e estímulo de evolução pessoal. Aí, como eu sempre digo para vocês, aqui a minha intervenção tá bonitinha, tá, gente? Eu acabei colocando essa última frase também como detalhamento para mostrar aqui. Se eu não tivesse colocado onde, blá, 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 evolução pessoal, essa última frase funcionaria como um detalhamento, porque eu estaria exemplificando, eu estaria desenhando, exemplificando, aprofundando a finalidade ou o cenário que eu pintei ali com os meus elementos anteriores, certo? Mas, como eu coloquei ali, eu poderia nem ter colocado essa última frase como um outro detalhamento. Eu gosto de exemplificar aqui. Eu gosto muito de trabalhar com a finalidade, o detalhamento na finalidade, e geralmente a minha última frase eu consigo trabalhar assim porque o que eu faço? Eu volto lá na minha introdução e coloco, e pego o que eu usei no começo. Eu falei do filme Central do Brasil, que falava das famílias ideais, desestruturadas, certo? Aí o que eu faço lá no final? Eu faço uma referência à minha frase inicial, ao meu primeiro período, para mostrar para o corretor que o meu texto está coeso. A minha introdução conversou com D1 e com D2, pois a minha tese foi desenvolvida nesses 2 parágrafos, e o que eu comecei falando lá na introdução também tem ligação com a conclusão. E aí o corretor vai olhar e falar, poxa, realmente o Igor fez um texto coeso, não vou conseguir tirar nota de coesão dele, porque o texto dele está ligado, tem começo, tem meio e tem fim. Falei lá do filme, ao jogo de palavras, a referência que eu faço aqui. Assim, o ponto central do Brasil, ó, lá o nome do filme não era Central do Brasil, eu falei, o ponto central dessa nação aqui, concentrar-se-á
em questões mais fulcrais da trajetória nacional que visa o progresso coletivo da nação, livrando-se paulatinamente de imposições morais do século passado. O corretor, que é muito mais inteligente do que a gente, pelo menos na questão de redação, ele vai saber que eu falei do filme Central do Brasil, e aqui eu peguei e coloquei um ponto central do Brasil. Eu tenho uma pequena referência que mostra uma coesão, e aí eu fecho esse meu texto com uma chave de ouro. Por mais que a redação não esteja perfeita, mas é uma cerejinha lá em cima do bolo, mesmo que o bolo não esteja perfeito, mas a cereja sempre deixa um bolo mais bonito, beleza? Temos mais uma redação completa, um tema a menos ou um tema a mais, depende do seu ponto de vista. Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, manda para o amiguinho, salva para assistir de novo, para depois passar limpo, anotar aí os repertórios. Se você não gostou, você tem todo o direito de dar o seu dislike e manifestar de forma respeitosa sua crítica construtiva aí nos comentários. E também, para quem gostou, é sempre importante dar uma olhada na descrição, que tem uns links lá que podem te ajudar de outra forma. Como eu sempre digo, em cima do que a Cecília Meirelles disse, estou aqui ocupando um pequeno espaço nesse terrenão do YouTube, com a minha pequena vocação para redação. Essa foi a maneira que eu encontrei para colaborar na obra de educação desses vestibulandos maravilhosos que querem entrar na universidade e acreditam que o diploma é sim uma ferramenta de ascensão social e financeira. Desejo a todos ótimos estudos. Espero que você volte aqui para as próximas redações. Espero que você termine esse projeto aqui comigo, que vai até o dia 12 de novembro. Um grande abraço, até mais. Fui.